Vamos lá, minha gente, muito bom dia aí, boa tarde, boa noite, para qualquer hora do dia que você estiver assistindo essa aula aqui. Meu nome é Arnaldo Quaresma, eu sou professor aqui do CEISC na parte de penal e processo penal, junto do Nidal, junto da Letícia, junto do Mauro, de outros professores. Para mim é uma honra muito grande. A gente vai bater um papinho aqui rapidinho sobre a prova da OAB, como que cai na prova da OAB. Enfim, a gente vai trabalhar justamente uma matéria que ultimamente tem caído muito na prova da OAB, que é a teoria da norma. Tá? Para vocês terem uma ideia, a teoria da norma dos últimos exames, pelo menos uma questão tem caído sobre teoria da norma. A gente vai verificar aqui, vai fazer uma questão que caiu nesse 28º exame da prova da OAB. Então, vamos que vamos, gente. Vamos lá. Como é que está sendo a prova da OAB? Pelo menos na parte de penal, das 6 questões de penal, normalmente 3 ali ou 4 sobre parte geral, e 2 ou 3, dependendo do caso, sobre parte especial. E, às vezes, a OAB, o que ela faz? Ela mescla, ela coloca numa questão só institutos da parte geral e da parte especial, e, às vezes, misturando também com o processo penal com outras disciplinas. Tá? Então, a OAB cada vez mais nessa interdisciplinaridade. Tranquilo? Então, na minha parte, hoje aqui, a gente vai trabalhar uma questão que caiu no último exame da prova da OAB, que diz respeito ao Instituto da Lei Penal no tempo. Por quê? Vocês sabem que o Código Penal ele é dividido em parte geral e parte especial. Parte geral até o artigo 120 ali, a parte especial dos artigos 121 e seguintes, ali com o crime de homicídio. A parte geral, por sua vez, ela é dividida em 3 teorias. Teoria da norma, que é a matéria que a gente vai abordar hoje aqui um pouquinho. Teoria do crime e teoria da pena. Tá? Em relação à teoria da norma, uma das matérias que a OAB tem cobrado direto é justamente a parte de lei penal no tempo, sucessão de leis penais no tempo. Ou seja, o que acontece, por exemplo, quando vem uma lei posterior, uma lei que melhora, uma lei que piora a situação do acusado, como que fica essa situação? Tá? Então, o que a gente tem que saber de lei penal no tempo? O direito penal, gente, ele tem uma particularidade justamente por um comando constitucional. O artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República de 88, ele fala basicamente o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o acusado. Então, aqui, dentro desse artigo, temos 2 princípios. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, tranquilo? Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica e o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Tá? Então, o comando constitucional ele fala o seguinte, basicamente, se a lei penal for mais benéfica, ela vai retroagir, e se ela for mais gravosa, ela não irá retroagir. Então, para você saber a lei penal no tempo, como é que funciona, basicamente você tem que se pegar a natureza dessa lei posterior, se ela é mais benéfica ou se ela é mais prejudicial. Porque se ela for mais benéfica, ela irá retroagir. O que é retroatividade? Retroatividade é agir para trás, ela vai alcançar fatos anteriores a ela. Tranquilo? E retroatividade não, ela só vai alcançar os fatos praticados a partir daquela lei. Então, a gente tem que ter em mente, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Essa lei nova, a lei posterior, ela é mais benéfica ou não? Se ela for mais benéfica, ela vai retroagir. Se ela não for, ela não vai retroagir. É simples assim. Então, basicamente, é essa pergunta que você tem que se fazer. Tá? Então, no Código Penal, nós podemos extrair lá essa disciplina também dos artigos 2º, 3º do Código Penal, o artigo 1º também com o princípio da legalidade. Tá? Tudo isso também está no Código Penal. Pois bem, tá? Então nós temos que fazer a pergunta, qual que é a natureza dessa lei posterior? A lei posterior,
ela pode ser, né, uma abolitio criminis. A lei posterior pode ser uma abolitio criminis, né? O que é abolitio criminis? Abolitio criminis é a lei que revoga a infração penal. Ela está disposta ali no artigo 2º, caput do Código Penal. Tá? Então, uma determinada conduta era crime, vem uma lei e revogou essa infração penal. Então, essa lei que revoga a infração penal é a abolitio criminis. Também temos a novatio legis in melius. Novatio legis in melius, que está ali no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. O que é novatio legis in melius? É a lei nova que melhora a situação do réu. Tá? Então, aquela conduta era, digamos assim, tinha uma pena, vem uma lei e diminui essa pena. Tá? Então, são leis que melhoram a situação do réu. Essas duas aqui, né, tanto a abolitio criminis quanto a novatio legis in melius, como são leis que melhoram a situação do acusado, como são leis que dão uma situação mais benéfica ao acusado, elas irão retroagir. Então, elas possuem retroatividade, ou seja, elas podem alcançar fatos anteriores. Tranquilo? Só que, porém, temos outras duas espécies de leis, que justamente uma delas é a lei incriminadora. Então, imaginem, por exemplo, que determinada conduta era fato atípico, vem uma lei e incrimina aquela conduta. Então, imagine lá, uma conduta, eu tenho fato atípico, não há crime, e aí vem um legislador e resolve incriminar aquela conduta, que é o que eu tenho, uma lei incriminadora. E nós também temos, por exemplo, a novatio legis impeius, que é a lei que piora a situação do acusado. Então, imagine, por exemplo, o crime de homicídio. Tem uma pena lá de 6 a 20 anos. Vem uma lei posterior e aumenta a pena desse crime de homicídio, passando, por exemplo, sei lá, de 10 a 20, 10 a 25. Então, são leis que pioram a situação do réu. E como elas pioram a situação do réu, elas possuem irretroatividade. Elas possuem irretroatividade, ou seja, elas não podem alcançar fatos anteriores. Elas só podem alcançar fatos praticados dali em diante. Tá? Então, basicamente, o resumo dessa nossa matéria fica nesse quadrinho aqui. Ó. Se for uma abolitio criminis ou uma novatio legis in melius, elas irão retroagir. E se for uma lei incriminadora ou uma novatio legis impeius, elas não vão retroagir. Beleza? Tranquilo? Vamos dar exemplos práticos agora. E um desses exemplos justamente caiu na prova da OAB. Um desses exemplos caiu na prova da OAB. Vamos lá. Vocês sabem que tanto a abolitio criminis quanto a novatio legis in melius, a gente já explicou aqui, elas possuem retroatividade. Elas vão retroagir para alcançar fatos anteriores. Aí a pergunta que eu faço aos senhores, né? Será que o trânsito em julgado, né, de uma condenação impede a retroatividade? Será que o trânsito em julgado de uma condenação impede uma retroatividade? Então, imaginem, por exemplo, que o cidadão respondeu um processo, tá, foi condenado. Então, imagina lá, ele foi condenado pelo crime de homicídio a uma pena de, sei lá, 6 anos de reclusão. Foi condenado na pena mínima. Tranquilo? Essa condenação transitou em julgado, tá? Ou seja, não há mais possibilidade de recurso. Tranquilo? Após o trânsito em julgado, vem uma lei, por exemplo, lei A, e diminui a pena do crime de homicídio. Ou seja, ela fala que a pena mínima do crime de homicídio é 4 anos agora, e não mais 6, quando ele foi condenado. E aí, o trânsito em julgado dessa condenação impede a retroatividade? Será que, por conta de haver o trânsito em julgado, não há mais como essa lei retroagir? A resposta é claro que não impede.
Não impede, tranquilo? Ela vai poder retroagir de igual modo. Só que aqui, gente, um detalhe, altera a competência. Por quê? Quem vai ser o juízo para aplicar essa lei mais favorável é o juízo da execução penal, súmula 611 do STF. Súmula 611 do STF. Então, a defesa vai ter que fazer um pedido ao juízo da execução, para o juízo da execução aplicar essa lei mais favorável. Tá? Não pode ser mais o juiz lá que julgou a causa, porque a jurisdição dele já se esgotou. Como houve o trânsito em julgado, vai ser o juízo da execução que, enfim, vai aplicar essa lei mais favorável. Tá? E justamente foi essa questão que caiu na prova da OAB. É uma questão que mistura, né, lei penal no tempo e uma questão que mistura também institutos ali de processo e de execução penal. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático, que foi justamente o alvo de questionamento na prova da OAB. Vamos lá. Nós temos, entrou em vigor recentemente, a Lei 13.654 de 2018. A Lei 13.654 de 2018, ela entrou em vigor no dia 23 de abril de 2018. Tá? Então, no dia 23 de abril de 2018, entrou em vigor essa lei, e essa lei, entre outros, né, ela alterou muito o artigo 157 do Código Penal. Tá? Ela alterou em muita coisa o crime de roubo, alterou outros artigos também, mas alterou muita coisa o crime de roubo. Por quê? Como que era o panorama anterior da lei, antes da lei? Tá? Você tinha o crime de roubo, tá? E você tinha um crime de roubo majorado, que era justamente uma causa de aumento de pena de 1/3, ou seja, a pena era aumentada em 1/3, e essa previsão estava expressa no artigo 157, parágrafo 2º. No artigo 157, parágrafo 2º, estavam lá várias causas de aumento de pena inerentes ao crime de roubo. Tranquilo? E uma dessas causas era justamente, né, a utilização de arma. Tá? O legislador utilizava a expressão arma. Tranquilo? Então, se o cidadão, ao roubar, né, ao empregar a violência contra a vítima, fizesse uso de uma arma, ele tinha uma causa de aumento de pena. Além dele responder pelo crime de roubo, ele responderia pelo roubo majorado em 1/3, justamente pela utilização, pelo emprego dessa arma. Tá? E a expressão arma, como o legislador não restringiu, ela abrangia não só a arma branca, então, por exemplo, a utilização de faca, por exemplo, e também abrangia, claro que logicamente, a arma de fogo. Tá? Isso antes da Lei 13.654 de 2018. Então, um cidadão que cometesse o crime mediante o emprego de arma branca ou arma de fogo, ele teria, né, esse aumento de pena. Pois bem, o que a Lei 13.654 de 2018 ela fez? Né? Qual que foi a alteração que a Lei 13.654 ela fez? Tá? O que ela fez, gente? Ela revogou essa expressão arma. Então, ela revogou essa expressão arma. Tá? Então, ela revogou essa expressão arma. E no parágrafo 2º-A, ela criou um parágrafo 2º-A e aumentou em 2/3, só que ela utilizou a nomenclatura arma de fogo. Tá? Então, a Lei 13.654 de 2018, o que ela fez? Ela revogou a expressão arma, tá, no parágrafo 2º, e no parágrafo 2º-A, ela colocou a expressão arma de fogo. Ela colocou a expressão arma de fogo, só que aqui ela aumentou essa causa de aumento. Ela colocou para 2/3. Tá? Então, por exemplo, qual que foi o panorama
da nova lei. Tá? Quem comete o crime mediante arma branca, ela foi uma novatio legis in melius. Ela foi uma novatio legis in melius. Tranquilo? Para quem cometeu o crime mediante arma branca, ela foi uma novatio legis in melius, porque ela excluiu a expressão arma, e hoje, logicamente, não envolve mais a expressão arma branca. Tá? Só que em relação à arma de fogo, ela foi uma novatio legis impérios, porque antes era uma causa de aumento de 1/3 e hoje passou a ser 2/3. Então, essa Lei 13.654 de 2018, ela, por um lado, foi melhor para o réu, então aquele que cometeu o crime com arma branca, ele não vai ter mais essa causa de aumento de 1/3, mas, em compensação, quem cometeu mediante arma de fogo vai ter uma causa de 2/3. Então, veja bem, essa lei ela foi mais favorável para quem usa arma branca. Tá? Então, imagine, por exemplo, que o sujeito foi condenado pelo roubo majorado por utilizar arma branca. Tá? Foi condenado, transitou em julgado. Com essa lei, esse sujeito vai poder fazer um pedido ao juízo da execução, súmula 611 do STF, justamente para diminuir a sua pena, porque foi uma lei mais favorável. E foi justamente isso que caiu na prova da OAB. Agora, vamos aqui, né, na prova da OAB, a última prova da OAB, caiu exatamente isso. Tranquilo, gente? Vamos lá. Pedir para o nosso amigo colocar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá, então, a questão número 63, prova branca, tipo 1 branca. Então, aqui, ó. Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo ocorrido em 10 de janeiro de 2017, por decisão transitada em julgado em 5 de março de 2018, a pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses, ou seja, ele teve uma causa de aumento de 1/3 e a pena dele ficou em 5 anos e 4 meses. Tá? Então, após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena, foi editada, em 23 de abril de 2018, a Lei 13.654 de 2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Tá? Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. Tá? Então, considerando as informações expostas, né, enfim, letra A, não poderá buscar alteração da sentença tendo em vista que houve o trânsito em julgado. Não, porque a gente viu que o trânsito em julgado não impede essa retroatividade. Vamos lá. Letra B, né, poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Exatamente isso. Né? Vai ser o juízo da execução penal competente para apreciar esse pedido, e é claro que ele vai poder buscar essa retroatividade mais favorável, reduzindo a sua pena. Né? Então, essa causa de aumento de 1/3, ela não vai ter mais. Então, ele vai ficar provavelmente com uma pena de 4 anos e não 5 anos e 4 meses. Então, letra B, gente. C aqui, qual que é o erro da C? Deverá buscar a redução da pena aplicada com afastamento da causa de aumento de emprego da arma branca por meio da revisão criminal. Não, não precisa entrar com uma revisão criminal. Tá? Aqui basta um pedido ao juízo da execução. O juízo da execução é que vai analisar esse pedido. Tá? Não precisa entrar com uma revisão criminal, claro que não. Letra D. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória pugnando pela realização do novo julgamento com base na... Não, né? Vai ser o juízo da execução. Letra B. Então, gente, eu separei essa questão aqui justamente para mostrar uma questão que mistura a lei penal no tempo, mistura institutos até de processo, falou aqui em revisão criminal, anulação de sentença condenatória, tá? E, é claro, também mexe ali com execução penal, porque vai ser o juízo da execução competente para aplicar essa retroatividade. Então, beleza, gente, da minha parte era isso. Foi um prazer. Né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Me sigam lá no Instagram, @prof.arnaldo Quaresma. Qualquer dúvida, só mandar lá no direct. Tamo junto. Forte abraço.